A história começa em uma pequena vila escondida nas profundezas da China, no meio de uma floresta perto de um rio. Vemos uma garotinha chamada Xiong sentada quietamente. Nesse momento, o pai dela se aproxima ao som de música e diz: "Vou pescar no rio. Fique longe da água. Se você cair, um grande monstro vai te comer." Ao ouvir isso, Sung começa a rir e diz que monstros não existem. Então o pai dela manda que ela olhe para a água. Enquanto ela observa atentamente, ele aparece por trás usando uma rede de pesca e a assusta de repente. Chung fica apavorada e começa a chorar alto. Para fazê-la sorrir novamente, o pai entra na água e começa a fazer truques estranhos e engraçados. Vendo isso, Sunung fica feliz de novo e pede outro truque. Mas de repente, um monstro agarra o pai dela de dentro da água e começa a arrastá-lo pelo rio. Chung continua rindo, achando que ainda é uma brincadeira. Porém, o pai dela começa a gritar desesperadamente por ajuda. Os moradores da vila veem aquilo e ficam chocados. Em poucos instantes, o monstro o devora. Todos ficam aterrorizados. Para deter o monstro, os moradores chamam um sacerdote. O sacerdote joga uma bomba no rio, causando uma enorme explosão. Nessa explosão, uma grande arraia morre. Depois disso, o sacerdote diz a todos que matou o monstro e que não há mais motivo para ter medo. Os moradores acreditam nele e lhe dão comida e dinheiro. Nesse momento, um garoto chamado Tang chega e diz aos moradores que eles estão errados. Ele explica que a arraia não matou ninguém porque ela não faz mal às pessoas. Um morador pergunta quem ele é. Tang responde: "Eu sou um sacerdote budista. Meu trabalho é capturar monstros. Vocês podem me chamar de caçador de demônios." Ao ouvir isso, o sacerdote fica furioso porque os moradores começam a confiar em Tang. Então ele vira todos contra o garoto e o chama de mentiroso. Os aldeões se enfurecem, espancam Tang, amarram-no com cordas e o penduram sobre o rio. Depois disso, o sacerdote mente novamente e diz: "O monstro está morto. Agora todos podem aproveitar o rio." Os moradores ficam felizes e entram na água para se banhar. Porém, naquele momento, Tang vê o mesmo monstro retornando. Ele grita para que todos saiam do rio, mas ninguém escuta. De repente, o monstro ataca e devora uma garota. Vendo isso, todos entram em pânico e correm para fora da água. Um aldeão acusa o sacerdote de mentir. O sacerdote tenta se explicar, mas o monstro usa sua língua para agarrar outro homem e o devora também. Agora todos começam a fugir aterrorizados. Uma mulher procura desesperadamente sua filha, enquanto outras pessoas tentam puxá-la para um lugar seguro. Então o chefe da vila agarra o sacerdote e exige seu dinheiro de volta, dizendo que ele mentiu. O sacerdote mente novamente e afirma que apareceu outro monstro. Porém, naquele instante, o monstro puxa o chefe da vila com sua língua. Vendo aquilo, o sacerdote fica apavorado. Então Tang grita: "Fiquem onde estão. Não façam barulho." Por um momento, tudo fica silencioso e o monstro se move lentamente na água. Mas então a mãe de Sung chama pela filha. Ao ouvir sua voz, Sunung corre em direção à mãe. Subitamente, o monstro ataca a garota e a arrasta rapidamente para dentro da água. Sua mãe corre para salvá-la e alguns aldeões tentam ajudar, mas não conseguem impedir que o monstro devore a menina. Tang consegue se libertar das cordas. A mãe, tomada pela dor, pula no rio para se vingar. De repente, o monstro aparece diante dela. Chorando, ela grita: "Devolva minha filha." Mas antes que qualquer coisa aconteça, o monstro também a devora. Depois disso, o monstro golpeia uma ponte de madeira com sua cauda e a destrói. Muitos moradores caem na água. Uma criança pequena escorrega e cai. Ao mesmo tempo, o sacerdote fica pendurado na ponte quebrada. A criança cai no rio e o monstro está prestes a devorá-la. Mas Tang chega a tempo e salva o menino. Ele sobe em um balanço sobre a água e ergue a criança para um lugar seguro. Porém, o monstro destrói os pilares restantes da ponte e Tang cai novamente. O monstro tenta atacá-lo, mas Tang consegue escapar rapidamente. A criatura fica presa na ponte quebrada tentando voltar para a água, sem sucesso. Tang devolve a criança para sua mãe e então se vira para o sacerdote, dizendo: "Vou precisar da sua ajuda para capturar esse monstro." Dizendo isso, Tang agarra o sacerdote e pula sobre a ponte de madeira, tentando levantar o monstro e jogá-lo para fora da água, mas ele é pesado demais. Eles falham e são arremessados para o alto antes de caírem violentamente. Vendo isso, alguns aldeões também pulam na ponte para ajudar, mas fracassam igualmente. Então, de repente, uma mulher muito pesada corre em direção a eles e o chão treme com seus passos.
No momento em que ela salta sobre a ponte, o monstro é lançado para cima e cai diretamente sobre o sacerdote. Logo em seguida, o monstro se transforma em um humano. Ao ver isso, todos os aldeões tentam matá-lo, mas Tang os impede e diz: "Deixem comigo. Eu sei como capturar monstros corretamente." Tang coloca suas coisas no chão, tira um livro de cantigas infantis, o mesmo livro dado por seu mestre, e começa a lê-lo para capturar o demônio. Porém, ao ouvir aquilo, o demônio se enfurece e começa a espancar Tang. Nesse momento, uma bela garota chamada Qin aparece. Ela ataca o demônio com força e então tira um pano, enrola nele, e de repente, o demônio se transforma em um pequeno boneco. Depois disso, Qin se aproxima de Tang e pergunta: "Você também captura demônios?" Tang concorda e responde: "Sim." Ele mostra o livro de seu mestre e diz que seu mestre acredita que ele é especial e possui um talento natural. Mas Qin ri dele e mostra seus próprios poderes mágicos usando sua pulseira. Vendo isso, os aldeões agradecem Qin, e isso deixa Tang muito triste, porque ele não conseguiu salvá-los antes. Depois disso, Tang vai até seu mestre e diz que falhou em salvar os moradores. Seu mestre lhe conta que o monstro que ele enfrentou já foi uma criatura bondosa. Certo dia, ela tentou salvar uma criança perto do rio, mas os moradores pensaram que ela queria sequestrá-la. Então a mataram e jogaram seu corpo no rio. Por causa disso, ela ficou cheia de raiva e se transformou em um demônio em busca de vingança. Ao ouvir isso, Tang pergunta se as cantigas infantis realmente têm o poder de tornar um demônio bondoso novamente. O mestre pergunta por que ele quer saber disso. Tang responde que deseja destruir demônios como os outros fazem, mas o mestre explica que matar não é o melhor caminho e que uma pessoa boa sempre tenta transformar um demônio em algo bom. Ao ouvir isso, Tang começa a chorar e diz que poderia ter salvado aquelas pessoas. Seu mestre se aproxima e lhe diz que ele não cometeu nenhum erro. Ele explica que, quando Tang compreender verdadeiramente seu conhecimento, perceberá o quão poderosas as cantigas infantis realmente são. Depois disso, Tang vai embora. Em seguida, vemos um casal entrando em um restaurante, mas o lugar está completamente vazio. Eles ficam confusos. De repente, um garçom aparece, os recebe e fala sobre o restaurante. Algum tempo depois, ele serve comida ao casal. O garçom pergunta se a comida está boa e eles respondem que sim. Então ele diz orgulhosamente que o mestre do restaurante preparou tudo. Logo vemos quem preparou a comida. Na verdade, ele é um demônio porco, mas possui uma aparência muito bonita. O demônio começa a dançar diante do casal e a mulher fica atraída por ele, tentando conversar. Porém, o demônio a rejeita. Quando ela insiste, o demônio se irrita e ruge alto. O casal fica aterrorizado e tenta fugir, mas o demônio mata os dois com sua arma afiada. Algumas horas depois, Tang também chega ao mesmo restaurante. Mas agora o local parece cheio de pessoas. Uma garçonete o recebe calorosamente. Na verdade, aquele restaurante é uma armadilha criada para matar humanos, mas Tang consegue enxergar a realidade. Então ele diz à garçonete: "Eu caço demônios. O jogo de vocês acabou." Em seguida, ele dá um soco no rosto do demônio. O demônio fica furioso e está prestes a atacá-lo. Mas, naquele momento, Qin aparece novamente e começa a derrotar os demônios um por um usando sua pulseira. Mas ela sabe que o líder deles ainda está escondido em algum lugar. Então, ela grita desafiando-o a sair e enfrentá-la. Nesse momento, o líder dos demônios aparece e ataca Qin. O demônio é muito poderoso, mas Qin não desiste. Ela continua atacando repetidamente usando sua pulseira mágica. Então o demônio se aproxima dela e tenta atacá-la com sua arma. Porém, Qin se protege com sua pulseira e a arma dele atinge diretamente o chão. Naquele momento, Qin salta, coloca sua pulseira no pescoço do demônio e o segura firmemente por trás. Lentamente, o demônio começa a mostrar sua verdadeira forma. Então ela diz a Tang: "A maldade desse demônio está dentro da garganta dele. Você precisa beijá-lo e puxar isso para fora." Tang olha para o rosto do demônio e sente nojo. Mesmo assim, ele avança e beija o demônio, absorvendo a maldade para dentro de si. Isso faz Tang se sentir extremamente fraco e desconfortável. Então Qin rapidamente beija Tang e retira aquela maldade dele, prendendo-a dentro de um pano. Mas o demônio é forte demais. Ele rasga o pano e se liberta novamente. Vendo isso, Qin e Tang começam a fugir, enquanto todo o hotel desaba atrás deles. Depois de escaparem, Qin diz a Tang: se tivessem matado aquele demônio, poderiam ter ganhado muito dinheiro. Porém, o demônio era poderoso demais e ela não conseguiu capturá-lo. Tang responde que não quer matar demônios, mas sim capturá-los e trazer à tona o lado bom deles. Ao ouvir isso, Qin ri e diz que, se ele continuar pensando dessa forma, acabará morto.
Tang agradece por ela ter salvado sua vida. Vendo a bondade dele, Kim começa a gostar de Tang e pede um beijo, mas Tang fica nervoso e sai correndo. No dia seguinte, Tang vai até seu mestre e pergunta sobre o demônio porco. Seu mestre explica que o nome dele, Pig Demon. Ele já foi uma pessoa muito bondosa, mas tinha um rosto feio. Mesmo assim, amava profundamente sua esposa. Porém, ela o traiu, fugiu com outro homem, e os dois o mataram com uma espada. Por causa dessa dor e raiva, ele se transformou em um demônio perigoso. Ao ouvir isso, Tang diz que não consegue capturar um demônio tão forte. Então seu mestre responde que, para capturar um demônio poderoso, ele precisa encontrar alguém ainda mais poderoso que possa ensiná-lo a controlar demônios. Depois disso, o mestre fala sobre o Rei Macaco, que foi aprisionado nas montanhas por Buda durante 500 anos. Tang diz que isso deve ser mentira, porque ninguém jamais viu o Rei Macaco. Mas o mestre pede que ele vá até o Velho Vale, onde existe um templo com uma enorme estátua de Buda. Lá, ele encontrará o Rei Macaco. O mestre também avisa que não será fácil convencê-lo. Mas Tang não deve desistir e precisa usar as cantigas infantis. Depois disso, Tang parte em busca do Rei Macaco. No caminho, Tang cai em uma armadilha criada por caçadores de demônios. Ele percebe que muitas pessoas foram capturadas ali, incluindo Kim, e isso o deixa preocupado. Então uma mulher aparece e diz que eles estão ali para caçar demônios, mas também matam qualquer pessoa que caça demônios. Para provar isso, ela mata um dos caçadores. Depois disso, ela caminha em direção a Tang para matá-lo também. Mas naquele instante, Kim aparece e diz: Tang é meu marido. Nós brigamos, então ele veio me levar para casa. Ao ouvir isso, um homem diz que, se eles são realmente marido e mulher, então devem se abraçar. Tang se recusa no começo, então coloca uma faca em seu pescoço. Sem outra escolha, ele aceita abraçá-la. Porém, logo ele percebe que tudo não passa de um truque. Na verdade, todos ali trabalham juntos, e Kim é a líder deles. Vendo tudo aquilo, Kim fica irritada com sua equipe por terem ido longe demais. Depois ela diz a Tang que não encontrou outra maneira de convencê-lo e admite que realmente gosta dele. Mas Tang responde que é apenas um simples caçador e possui um objetivo importante para cumprir. Ele diz que não pode amá-la e pede que ela o esqueça. Então Tang começa a ir embora. Mas a equipe de Kim o captura e o prende dentro de uma jaula. Kim fica confusa e diz que não entende por que Tang não gosta dela. Uma das amigas dela diz que pode ajudar usando uma boneca de papel. Ela explica que a boneca consegue controlar as ações de Kim. Depois disso, Kim vai novamente até Tang, enquanto do lado de fora sua equipe começa a lutar. Por causa da boneca de papel, Kim perde o controle sobre si mesma e começa a agir como aquela garota, chegando até a atacar Tang. Mas, quando a boneca cai de suas costas, ela volta ao normal. Então olha para Tang, sentindo-se muito mal e cheia de arrependimento pelo que acabou de acontecer. Kim vai embora dali bastante triste. Porém, ao mesmo tempo, a boneca de papel gruda nas costas de Tang. Por causa disso, ele também começa a agir como aquela garota e passa a se agarrar aos companheiros de Kim. Vendo isso, os homens de Kim começam a espancá-lo violentamente. Tang tenta fugir, mas naquele instante Kim manda todos se acalmarem porque um demônio caiu em sua armadilha. Todos puxam as cordas juntos para trazer o demônio para perto, mas ele é forte demais. A corda se rompe e todos caem no chão. Então eles percebem que o demônio capturado não é outro senão o Pig Demon, e ele está extremamente furioso. Imediatamente, ele os ataca. Todos correm rapidamente e entram em um veículo para escapar, mas Kim percebe algo estranho. O Pig Demon não está atrás deles, ele já está na frente. Para salvar Tang, Kim o joga para fora do veículo e dirige diretamente contra o demônio. Mas o demônio é poderoso demais. Ele destrói completamente o veículo e todos são lançados para diferentes lados. Vendo isso, Tang corre rapidamente até Kim. Ele pensa que ela morreu e começa a chorar, dizendo que ela não pode deixá-lo. Mas, de repente, Kim se levanta. Tang fica chocado, e agora fica claro que ele também tem sentimentos por Kim. Os dois se abraçam, mas, naquele instante, o demônio começa a se aproximar deles novamente. Nesse momento, um samurai tigre aparece e começa a lutar contra o demônio. A batalha é muito intensa, mas o samurai derrota o Pig Demon com muita facilidade. O demônio tenta fugir e o samurai está prestes a persegui-lo. Porém, de repente, outro lutador aparece e começa a lutar contra o samurai. Esse guerreiro é conhecido pelo enorme poder de suas pernas. A luta entre eles começa, mas de repente ambos param porque uma espada voa entre os dois. Eles olham e percebem que quem lançou a espada foi o príncipe importante, um espadachim extremamente rápido e habilidoso. Agora os três querem capturar o Pig Demon, mas não juntos. Cada um deseja fazer isso sozinho,
porque quem capturar o demônio será conhecido como o maior caçador de todos. Eles começam a discutir, mas Tang intervém e diz que os três são fortes, então deveriam trabalhar em equipe. Ele também os avisa que, na noite de lua cheia, o Pig Demon ficará ainda mais poderoso. Porém, eles não o escutam. Em vez disso, riem dele e o chamam de mendigo. Depois disso, Tang continua sua jornada sozinho. Qin diz que irá com ele, mas Tang fica irritado e fala que, por causa dela, ele não consegue alcançar seu objetivo. Ele afirma que não pode amá-la e pede de volta seu livro de cantigas infantis. Com raiva, Qin tira o livro, rasga-o e bate em Tang, dizendo que sem ela ele teria morrido naquele hotel. Ferido pelas palavras dela, Tang vai embora. Qin também abandona seus companheiros e segue seu próprio caminho. Tang continua sua jornada para encontrar o Rei Macaco. Depois de muitos dias, ele chega a um templo em uma montanha, mas não consegue ver nenhuma estátua de Buda ali. Então ele lava o rosto com a água próxima ao local. Nesse momento, percebe algo escrito na água. Reconheça o reflexo escondido no espelho. Depois de ler aquilo, ele se concentra e percebe que a estátua de Buda está visível de cabeça para baixo refletida na água. Entendendo isso, ele atravessa as montanhas e chega ao local da estátua. Lá ele encontra um caminho escondido sob as flores e entra. Dentro do lugar, um homem estranho corre em direção a ele agindo de maneira muito esquisita. Tang se assusta e diz que veio procurar o Rei Macaco. O homem sorri e responde que ele mesmo é o Rei Macaco. Ele parece feliz em ver Tang e começa a contar sua história. Diz que, há 500 anos, era tolo e muito travesso. Não obedecia a Buda. Então Buda o aprisionou naquele lugar. Ele afirma que ficou preso ali por 500 anos, mas agora percebeu seus erros e se transformou em uma pessoa melhor. Então Tang explica que veio aprender como transformar o Pig Demon em um ser bondoso. O Rei Macaco responde que existe apenas uma maneira de controlar aquele demônio. Ele mostra o selo de Buda e diz que com aquilo, Tang poderá trazer bondade ao Pig Demon. Mas Tang entende que esse selo é justamente o motivo pelo qual o Rei Macaco está preso ali. Por isso, ele se recusa a usá-lo. Ao ouvir isso, o Rei Macaco fica extremamente irritado. Ele diz que queria dar um presente a Tang, mas Tang recusou. Então ele tenta remover o selo sozinho, mas recebe um forte choque. Ele tenta escapar repetidamente, porém não importa o que faça, não consegue se libertar. O Rei Macaco sofre muito naquele lugar. Cheio de dor, ele olha para o céu e diz a Buda: "Estou aqui há 500 anos. Eu mudei agora. Por favor, me deixe sair." Nesse momento, Tang responde calmamente: "Você nunca confiou em Buda e nunca fez boas ações. Se tivesse feito o bem, já estaria livre agora. Então você deveria me ajudar a capturar o Pig Demon, porque ele matou muitas pessoas inocentes." Ao ouvir isso, o Rei Macaco concorda. Ele diz a Tang que precisa enganar o Pig Demon e trazê-lo até aquele lugar. Também explica que Tang precisará da ajuda de uma garota, porque, mesmo tendo sido traído pela esposa, o demônio ainda a ama. Se o Pig Demon sentir que sua esposa voltou, certamente aparecerá. Nesse momento, Qin chega ao local porque havia seguido Tang. Depois disso, Qin começa a dançar para atrair o Pig Demon. O Pig Demon aparece e ataca Tang, mas Qin rapidamente o salva. Ao mesmo tempo, o Rei Macaco puxa o demônio para dentro e o transforma em uma pequena criança. Então Qin sela o demônio dentro de um boneco e também entrega a Tang o boneco do demônio peixe, para que um dia ele consiga transformá-los em seres bons. Depois disso, Qin olha para Tang e diz que quer se casar com ele. Ela transforma sua pulseira mágica em um anel e o coloca no dedo de Tang, mas Tang não gosta disso. Ele tenta tirar o anel, porém ele não sai. Então ele declara claramente que não a ama. Ele chega até a colocar a mão sobre uma pedra e diz que, se o anel não sair, cortará o próprio dedo. Ao ouvir isso, Qin fica profundamente magoada. Em silêncio, ela remove o anel e diz que nunca mais irá incomodá-lo. Depois disso, ela entrega a Tang seu livro de cantigas infantis que ela havia consertado, mas Tang se recusa a pegá-lo. Então Qin vai embora. Tang agradece ao Rei Macaco e também parte dali. É assim que sai da caverna. Tang começa a pensar em Qin e fica muito inquieto. Ele se senta e diz para si mesmo: "Esta noite está iluminada pela lua, mas eu nem consigo olhar para ela." Então ele quebra uma flor de lótus perto dele. E no instante em que faz isso, todas as flores ao redor se transformam em cinzas. Ao mesmo tempo, o Rei Macaco finalmente se liberta, porque aquelas flores eram o verdadeiro selo que o mantinha preso. Agora livre, o Rei Macaco começa a espancar Tang e diz que finalmente está livre. Tang responde que ele não deveria ficar tão feliz, porque Buda ainda está observando. Então Tang junta as mãos em oração. Isso deixa o Rei Macaco extremamente furioso, e ele arranca alguns fios de cabelo de Tang, mas não perde a esperança e continua acreditando em Buda. Nesse momento,
Os guerreiros samurais chegam e começam a zombar do Rei Macaco. O samurai tigre ataca primeiro, mas o Rei Macaco o derrota facilmente. Depois disso, o segundo guerreiro, aquele famoso pela força das pernas, diz que esmagará o Rei Macaco. Ele usa magia para aumentar gigantescamente sua perna e ataca. Mas o Rei Macaco é poderoso demais. Ele atravessa a perna do guerreiro e o chuta diretamente contra o Príncipe Importante. Agora o Príncipe Importante ataca usando suas espadas mágicas, mas nenhuma delas consegue ferir o Rei Macaco. Então ele junta todas as espadas em uma única espada gigante e ataca novamente. Porém, o Rei Macaco bloqueia o golpe com seu bastão e quebra a espada em pedaços. O príncipe perde a luta. Depois disso, o Rei Macaco ruge alto e queima todos ao seu redor. Então ele caminha até Tang e diz: "Agora prepare-se, eu também vou matar você." Mas naquele instante, Qin aparece atrás de Tang e ataca o Rei Macaco usando várias pulseiras mágicas. Porém, seus ataques não causam nenhum efeito. O Rei Macaco quebra facilmente os dois braços dela. Ao ver isso, Tang fica devastado. Mesmo sofrendo, Qin diz a Tang: "Eu voltei para você porque te amo. Me diga, você me ama?" Dessa vez, Tang finalmente fala a verdade. Ele responde: "Desde o momento em que te vi, eu te amei. Eu apenas nunca demonstrei isso e sempre vou te amar." Então Qin diz suavemente que não pode ficar com ele para sempre e pede que ele a abrace. Chorando, Tang a abraça fortemente e pega sua pulseira, colocando-a em seu dedo. Mas naquele momento, o Rei Macaco aparece novamente, agarra Qin e a lança para o alto. O Rei Macaco joga Qin muito alto no céu e a mata no ar. Ao ver isso, Tang fica completamente destruído por dentro. Então o Rei Macaco diz a ele: "A garota que você amava, eu a destruí. Agora me diga, o que o seu Buda vai fazer?" Nesse momento, Tang começa a ler seu livro de cantigas infantis, mas então ele percebe algo importante. Quando Qin havia consertado o livro anteriormente, ela acidentalmente o transformou em mantras de Buda, porque não sabia ler corretamente. Ao entender isso, Tang começa a recitar aqueles mantras. Enquanto lê, uma luz brilhante começa a surgir ao redor dele. O poder de Buda protege Tang dos ataques do Rei Macaco, e não importa o quanto o Rei Macaco tente, ele não consegue machucá-lo. Ao mesmo tempo, uma estátua de Buda começa a se formar na montanha. O Rei Macaco fica furioso e a destrói. Mas então algo muito maior acontece. Um Buda gigante aparece acima da terra e lentamente abaixa uma mão gigantesca para esmagar o Rei Macaco. Vendo isso, o Rei Macaco se transforma em sua forma gigante, parecendo um enorme gorila, e tenta parar a mão com toda a sua força, mas ele não consegue. A mão gigante o empurra para baixo e o derrota completamente. Depois disso, o Rei Macaco chega a um lugar calmo e retorna à sua forma humana. Endang caminha até ele e, usando o anel, cria uma coroa para sua cabeça. Agora o Rei Macaco mudou e se tornou alguém melhor graças aos mantras de Tang. Depois disso, o mestre de Tang aparece e diz: "Você finalmente compreendeu o verdadeiro propósito da vida." Tang responde: "O mundo está cheio de sofrimento, então eu quero estudar os 22 livros sagrados." Seu mestre diz que ele precisará ir para a Índia para aprender aquelas escrituras, mesmo que a jornada seja perigosa. Mas ele não estará sozinho. Os 3 demônios irão ajudá-lo nessa viagem. No final, vemos Tang e os 3 demônios iniciando juntos sua jornada em direção à Índia. E é aqui que a história chega ao fim.